pessoal, vamos começar a nossa segunda aula hoje, né? A aula anterior a gente não fez tudo que estava programado, né? Mas esse complemento vai ser feito hoje aqui. Então, essa aula vai ser meia cheia, tá certo? As notas de aula já estão no grupo, né? Já estão disponíveis lá no site da disciplina. Então, o objetivo dessa aula hoje é dar continuidade à referência, né, para essa aula, né, é o capítulo 7 do e-book, tá certo? Que está disponível, né? Então, tudo aí está bem detalhado no capítulo 7 do e-book, tá certo? Né? A gente hoje vai falar sobre como é que é a forma do teorema de Poynting complexo. É importante para entender certas propriedades de propagação em materiais, então por isso que é importante falar sobre isso. Equação de Helmholtz, né, que vai permitir, a gente vai resolver essa equação e vai obter no vácuo, inicialmente, né, está trabalhando no vácuo, como é que é uma onda plana e como é que é a forma canônica de representação dessa onda plana, certo? Vamos fazer algumas considerações sobre as propriedades da onda plana, né? Comprimento de onda, né? Número de onda, o que essas coisas significam, conexão entre frequência e comprimento de onda, densidade, potência e energia, associada a uma onda plana, e a gente vai iniciar, então, o tratamento de propagação em meios materiais, fazendo um modelamento simples, né? Chamado modelo do oscilador harmônico clássico, que permite obter a função permissividade, por exemplo, e ver como é que os materiais reagem à aplicação de um campo, né? Muito bem. Observe que quando você fala em potência, né, eletromagnética ou energia eletromagnética, sempre existe um produto, né, ou escalar, certo? Ou vetorial entre grandezas, né? Vetor de Poynting tem produto vetorial de E com H, certo? Energia tem produto escalar com D e E, certo? Essas grandezas variam com o tempo, né? Então, em geral, o que a gente quer fazer é obter, tá certo, valores médios no tempo. Quando você tem conhecido a variação do tempo, né? A variação do tempo das grandezas, que é harmônica com a frequência ômega, você pode tirar médias dessas quantidades, né? Ora, a média do campo elétrico no tempo é zero, tá certo? Porque o campo elétrico oscila, né? É uma amplitude, né? Campo magnético, a média é zero, certo? Num ciclo, né? A função cosseno, a função seno tem média zero, certo? Mas coisas que são quadráticas, não, né? Cosseno ao quadrado não tem média zero, tem valor médio. Seno ao quadrado tem valor médio. Então, são essas médias que a gente quer caracterizar, certo? Só recapitulando, né? Quem não souber de onde isso vem, vai lá no capítulo 6 do e-book e vai ver essa forma. Isso aqui é o teorema de Poynting na forma geral, né? Isso aqui é o vetor de Poynting, definido como produto vetorial das grandezas temporais. Então, essa equação diz que o fluxo do vetor de Poynting para dentro, né, de uma superfície fechada, do volume que se encerra por uma superfície fechada, é balanceado pelo quê, né? Por essa quantidade aqui, que representa interação de cargas em movimento com o campo elétrico, essencialmente corrente elétrica no circuito, né? Isso aqui é que dá dissipação em algumas situações, e pode dar amplificação de campo, né? Se o campo dá energia para os portadores, é dissipação. Se os portadores dão energia para o campo, é o oposto, o campo é amplificado, certo? Então, corresponde a essa quantidade, tá certo? Que em condutores é P das ômicas, né? E corresponde a uma taxa de variação de coisas que, no fundo, é taxa de variação da energia elétrica e magnética, que está contido nesses termos aqui. Essa é a forma original, tá certo? Que se deduz das equações de Maxwell, né? O que a gente quer saber é qual é o valor médio dessas coisas, tá certo? Isso aqui varia no tempo, tudo isso varia no tempo, né? Certo? Esse é o valor médio. Bom, o vetor de Poynting, por sua vez, ele é definido como produto vetorial de E com H, né? Certo? Ele quer saber como isso é quadrático, tá certo? H e E são relacionados, né? Tem uma relação entre eles, estão amarrados nas equações de Maxwell. Qual é o valor médio, tá certo, do vetor de Poynting num ciclo, né? Lembrando que a frequência ômega, né, é 2π sobre
período, né? 2πf, tá certo? F é 1 sobre T. Ok? Então, qual é o valor médio? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar a definição das grandezas, expressas em termos dos fasores, né? Só lembrando aqui, né? Nossa representação, a gente está com campos harmônicos agora, então estou calculando média no tempo, porque eu sei a variação temporal. Então, o E, né, por sua vez, aqui é 1 meio, né, exponencial de E fasor J ômega T mais o conjugado. E o H, por sua vez, é 1 meio de H mais o conjugado. Né? Quando eu faço produto vetorial, devo ter vários termos aparecem, né? Um deles vai ser E vetorial H exponencial de 2J ômega T, né? Quando eu faço E com H, né? Vai dar 1/4, né? Mais o conjugado, porque é um termo que vem aqui, é conjugado, vetorial H conjugado, exponencial de menos com menos, dá menos 2J, né? Tem esse termo e tem um outro, tá certo? Que eu vou separar assim para ficar mais fácil. Mais 1/4, né? De um termo cruzado, tá certo? É vetorial H conjugado e as exponenciais cancelam. J ômega T cancela com a outra. E mais o complexo conjugado, certo? E o que a gente vai fazer? Cálculo integral de 0 a T dessas quantidades, né? Certo? Você obtém isso aqui, né, que a gente acabou de deduzir, tá certo? Se a gente faz a integral, tá certo? Ora, a média da função periódica exponencial de J2 ômega T, só lembrando, né? Isso aqui. Né? A função integral de 0 a T, né? Exponencial de J2 ômega T dt, na realidade é integral de 0 a T de cosseno mais J integral de 0 a T seno, né? Olha, num período, né, a função cosseno faz... Vou fazer a função seno, que é mais fácil, porque ela começa do zero, né? O seno faz isso, né? A 2 seno faz isso, tá certo? Né? A média da cosseno de ômega T dá zero. A média da cosseno de 2 ômega T dá zero, a média de cosseno de N ômega T dá zero. Né? Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, ou seja, zero. Ou seja, na média, né, tem um termo variável. Então, primeira observação, né? O vetor de Poynting, ele é variável. Olhando a expressão que eu acabei de deduzir aqui, né, o vetor de Poynting, ele varia no tempo, certo? Com a frequência dupla, 2 ômega T. Quando você combinar essas coisas, vai dar cosseno de 2 ômega T mais fase, né? Certo? Então, o vetor de Poynting, a energia, varia com o dobro da frequência no tempo, certo? Mas tem essa parte variável tem média zero. E tem uma parte DC, que é a que sobra, que é de importância. Quando eu calculo, tá certo? Eu mostro que o valor médio, que é 1 sobre T, né? Integral de 0 a T disso aqui, que é o valor médio da quantidade variável. Né? Certo? Se você calcula o T, cancela, né? Então, você pode mostrar aqui a parte real de um vetor complexo S. Observe que esse S é um S reto, tá? Esse é um S variável, esse é um S fasor. Um vetor complexo S chamado vetor de Poynting complexo, dado simplesmente por essa quantidade aqui, tá certo? Porque isso aqui dá 2 vezes a parte real, esse meio cancela quando você faz isso aqui, dá 2 vezes a parte real, tá certo? Então, veja, se você define um vetor complexo como sendo essa quantidade aqui, a parte real dele é o valor médio da densidade de potência complexa, do vetor de Poynting complexo. Tá? Então, vocês vão observar que muitas coisas, no regime fasorial, coisas que são produtos, são definidas como um meio, certo? Porque esse meio já leva em conta a média temporal. Né? Certo?
Então, o vetor de point complexo tem um meio na frente. É um meio de E vetorial H. Não é E vetorial H simplesmente, é um meio, tá certo? No tempo é E vetorial H, mas no phasor é um meio disso aí. Porque isso é o valor médio, né? A parte real dessa quantidade dá o valor médio de S, tá certo? Ok? Essa observaçãozinha, né? Parte real desse vetor complexo que tem um significado, a parte imaginária tem um outro significado, tem a ver com potência reativa, né? Certo? Então, a parte real dele tem a ver com a potência ativa, né, que flui, tá certo? Então, como a gente está falando aqui, né, essa quantidade que a gente calcula, se eu calcular o fluxo do vetor complexo S, esse um meio aí que eu falei, certo? Para dentro da superfície, e calcula a parte real, esta é a potência ativa que vai para dentro do volume, certo? E essa potência ativa é a que pode ser usada efetivamente para você perder energia. Você transfere para as cargas, elas colidem com o condutor, por exemplo, com os íons do condutor e aquece o material. Potência ativa, certo? Não é devolvida mais, né? Certo? Bom, e daí, qual é a representação? Isso aqui é o vetor de point no regime temporal, né? Para qualquer variação temporal. No regime harmônico, ele tem uma forma específica que tem a ver com os vetores complexos, né? Vetor de point, energia complexa, assim por diante. Então, a gente vai calcular, então, essa quantidade. Porque a dedução do teorema de Point parte dessa igualdade aqui. Divergente de S, calcula no volume integral disso e usa o teorema de Gauss, então você calcula fluxo. Certo? Então, calcular menos divergente é menos um meio, né, por definição, do divergente de E vetorial H. Expande isso aqui, certo? Fica como... Na lista tem para vocês fazerem essas coisas, né? Essas deduções, expandir. Tem detalhado aí na nota de aula, mas vocês fazem, tá certo? Para se convencerem que dá realmente isso. Então, você mostra que dá essa identidade aqui. Divergente de S tem uma parte que aparece aqui, ó, um meio, né? Certo? E aqui aparece um quarto, né? Aparece um 2 homens aqui na frente, certo? Isso é simplesmente o fato que a parte imaginária, tá certo? Se isso aqui fosse real, tem a ver com algo que oscila com a frequência 2 ômega, por isso que aparece 2 ômega aqui, certo? Tá? Bom, integra isso no volume, aplica o teorema de Gauss, se obtém, certo? Isso aqui a gente passa rápido, né? Isso aqui é o volume de integração, é essa identidade, né? Então, esse aqui é o teorema de Point complexo, certo? Exatamente essa identidade aqui. Ou seja, o fluxo do vetor complexo para dentro de uma região limitada por sigma corresponde a um termo, né, que tem a ver, dependendo da natureza do meio, com perdas em condutores ou outro tipo de interação, interação que faz movimento de carga, certo? Que é isso aqui, J é a densidade corrente, né? E tem um termo aqui que é a diferença de duas quantidades, que essa é a energia elétrica complexa, isso aqui é energia magnética complexa, é a diferença dessas duas quantidades. Se essas duas são iguais, por exemplo, não tem parte imaginária aqui. Quer dizer, não tem esse termo aqui. Não é que não tem parte imaginária. Isso aqui pode ser complexo também, certo? Então, não tem essa quantidade. Bom, esses WE e WM são as integrais das densidades de energia elétrica e magnética, né? Estão aqui definidas, certo? Essas são definidas em termos dos campos, né? Isso vem, tá certo? A densidade de energia lá no caso elétrico, DC, é um meio de E escalar D. A magnética, lá no caso de corrente estacionária, é um meio de B escalar H, certo? Daí aparece um quarto aqui, por quê? Por causa daquele um meio da média, certo? Então, o W grande é energia, certo? W pequeno é densidade. O WE, não, o WE grande é integral de WE pequeno, que o WE pequeno, por sua vez, é dado por isso aqui, né? DE, certo? A forma complexa é essa, não é conjugado, é D conjugado, certo? Okay? E para que servem essas coisas? Bom, o valor médio da densidade de energia elétrica é a parte real da energia, a densidade de energia complexa. A regra é sempre essa. Calcula o valor médio, calcula a parte real, né, vai dar o valor médio da densidade de energia elétrica. Né? Mesma coisa, para magnética, energia elétrica
O valor médio é a parte real da energia complexa. Energia magnética média no tempo. Esses W aqui são diferentes, tá, pessoal? É difícil fazer um W que seja diferente do outro. Esse aqui é um reto, esse aqui é um redondo. Lá nas fontes que a gente usa no livro, dá para perceber bem, tá certo? Ok? Bom, então, esse é o teorema de Point, a gente vai deixar ele aí guardado, né? Essa relação, para a gente poder identificar depois o significado de perdas de elétricas, magnéticas, assim por diante. A gente vai olhar para o teorema de Point e ver de que forma essas quantidades têm que ser definidas, certo? Como é que elas aparecem. Tá? Então, quando a gente fizer propagação em meios materiais, a gente vai revisitar o teorema de Point e ver, né, ver aí como é que essas quantidades de perdas elétricas e magnéticas aparecem, né? Certo? Por que perda elétrica existe? Que componente da permissividade vai dar essa informação, certo? Muito bem. Bom, vamos passar agora para o segundo tópico, que é a equação de Helmholtz. No regime temporal, a gente mostra das equações de Maxwell, né, que manipulando essas equações, no vácuo em princípio, né, a gente chega na equação da onda, certo? Ok? No regime fasorial, ou seja, em que os campos são, a variação no tempo é conhecida, da frequência ômega, né, a gente vai chegar numa equação que vem da equação da onda, que vai ser uma equação só nas derivadas parciais no espaço, que é a equação de Helmholtz, certo? Vamos ver como é que ela surge, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está avaliando, né, o comportamento de campos. Né? A premissa é essa, né? Você tem flutuação de carga em alguma região do espaço, tá certo? Isso produz ondas eletromagnéticas, né? A gente está analisando isso está se propagando, em princípio, a gente está no vácuo, né? Certo? Eu estou analisando o fenômeno dessa perturbação eletromagnética longe da fonte, tá certo? Uma região aqui imaginária, estou estudando essa propagação nessa região. Nessa região aqui não tem carga, não tem corrente. Corrente e carga estão onde? Então, nessa região aqui, que eu não estou estudando o problema aqui. Isso a gente vai estudar, mas depois, certo? Lá no final do curso. Em cima da distribuição, como é que fica os campos. A gente está estudando longe, ou seja, nessa região não tem. As equações de Maxwell ficam mais simples, ficam homogêneas, né? E as equações no regime harmônico também, certo? Observem que no vácuo, né, B é M0H, D é ε0E, certo? E aí você tem a rotacional de E, né? O B está aqui, ó. Divergente de D, que é uma réplica de E, está aqui, divergente de E. Divergente de B dá zero, né? Dá divergente de H, porque é um zero que estaria aqui, sai, de H. E rotacional de H igual a J, teria um J mais J, né? Mas esse J aqui não existe, certo? Então, fica só dt, que é J ômega, D, que é isso aqui. Então, observe, as equações de Maxwell agora são em duas grandezas, apenas, em H e em E, né? As incógnitas. E o que se faz, como sempre, para você desacoplá-las, né? Você quer, por exemplo, obter uma equação diferencial só para E, né? Então, você aplica o rotacional nessa, por exemplo. Daí aparece o rotacional de H. Daí o rotacional de H, por sua vez, é amarrado com o campo elétrico. Você tem a equação diferencial só para E. Certo? Né? Então, a gente obtém, certo? Usa essa identidade, né? Rotacional do rotacional, é gradiente do divergente, menos laplaciano, e o divergente das quantidades, se você observar, é sempre zero, né? Então, o rotacional do rotacional, essencialmente, é só esse termo aqui, certo? Laplaciano de F, né? Certo? Bom, e aí você tem, né? Ou você faz rotacional de E, ou rotacional de H, você obtém sempre a mesma equação, certo? A equação que você obtém é essa equação aqui, chamada equação de Helmholtz. Né? Laplaciano de F, mais um parâmetro K0 ao quadrado F, que é uma constante, igual a zero.
E esse K0, por sua vez, vale ômega sobre C, em que C é definido como essa quantidade aqui, certo? 1 sobre raiz de miséria ε0, né? Faça as contas e você vai ver que dá isso aí. Tá? E se a gente usa os valores das constantes, né? Só para a gente olhar aqui rapidinho, certo? Vou fazer essa continha rápida, que é uma continha importante para a gente lembrar sempre, né? μ0 é a permeabilidade do vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. ε0 é 8,854 vezes 10 a menos 12 Farad por metro, que é também 1 sobre 36π vezes 10 a menos 9 Farad por metro. Né? Se você faz esse produto aqui, que é o que está lá, né? μ0 ε0, 4π com 36π dá 1/9, né? Vezes 10 a menos 9. Daí eu faço a inversão. Dá 9 vezes 10 a nona, né? Está faltando alguma coisa, não. Aqui, peraí. Subir. Não, está errado aqui, né? Está faltando um fator aqui. μ0 é 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7, eu esqueci, tá certo? Dá 10 a menos 16 aqui. Né? Dá 10 a menos 16, então aqui dá 10 a 16, tá certo? Se eu estar em raiz quadrada, dá o quê? 3 vezes 10 oitava, e a unidade é metros por segundo. Que a gente conhece, né? A velocidade da luz no vácuo, certo? Então, resumindo, né? Equação de Helmholtz. Você demonstra que qualquer grandeza E ou H satisfaz uma equação diferencial muito conhecida, que é essa equação de Helmholtz, que é o Laplaciano de F, reproduz F, tá certo? Equação de alto valor, na realidade, né? Tem teoria para essas equações, né? Geram funções com propriedades bem conhecidas, né? E aparece esse parâmetro chamado número de onda no vácuo. Está aqui embaixo o nome dele, né? No vácuo, né? E vale esse númerozinho que eu calculei. Velocidade da luz, certo? Unidade. Bom, a unidade do número de onda, que é... Né, só olhando aqui. K0 é ômega. Estou botando 0 só para dizer que o número de onda é no vácuo, tá certo? Depois a gente vai ver que quando ele tem no meio material, ele vai ter outros valores, né? Certo. Tempo a menos 1, metro por segundo, isso aqui vai dar... Unidade do número de onda é metro a menos 1, né? 1 sobre metro, certo? Bom, vamos agora para a solução, né? Qual é a solução da equação de Helmholtz? Aí, cada sistema de coordenadas tem um tipo de propriedade, certo? Ora, uma fonte pontual, certo? Ela produz ondas esféricas. Vamos ver isso também no curso, né? Vocês já devem ter visto isso, imaginam isso, né? Ondas cuja frente de onda é esférica, certo? Muito longe, a radiocurvatura dessa esfera é praticamente plana, né? Certo? Então, essa onda se transforma mais ou menos na onda plana. Qualquer fonte produzida muito distante vira onda plana, chegando em você, certo? Então, se eu estivesse trabalhando muito próximo da fonte, eu ia querer trabalhar em coordenadas esféricas, por exemplo. Tá? Daí eu tenho um tipo de equação diferencial. Bem longe da fonte, é razoável tentar ver que tipo de solução a gente obtém em coordenadas cartesianas. Certo? E fica mais fácil de resolver a equação. Certo? Então, vamos resolver a equação de Helmholtz no sistema de coordenadas cartesianas. Tá? Então, lembrando, a equação é algo assim, né? Laplaciano de E ou H. Vou botar E aqui, por exemplo. Certo? Tanto faz. Resolvendo para um, vai resolver para outro. E aqui eu
Bom, se eu faço em cartesiano, eu vou ter laplaciano, é a soma das derivadas segundas. E daí, o que eu faço? Bom, pego o E e decomponho também em cartesianas, né? E aplico o laplaciano em E. Aplicar o laplaciano em E é aplicar nesse produto, só que os versores de base são constantes. Então, imagina, se tivesse outro sistema de coordenadas, esses versores seriam variáveis, aí é mais complicado, certo? Mas em cartesiano fica fácil, fica apenas o laplaciano da componente, né? Então, eu obtenho uma equação do tipo AI, né, para cada componente, laplaciano da iésima componente, mais K0 ao quadrado EI igual a zero. Equação de Helmholtz escalar agora aqui dentro, certo? Mesma coisa para H, né? Mesma equação para as componentes de H. Então, digamos que psi seja uma das componentes, EI ou HI. A equação que eu quero resolver, então, em cartesianas é uma equação do tipo laplaciano de psi mais K0 psi igual a zero. E, como sempre, vamos pesquisar soluções, tá certo? Mais simples, né? Ou seja, que tipo de solução tem essa forma? Para que serve isso, né? Isso serve para construir soluções mais complicadas. Você procura soluções simples, que são os harmônicos do sistema, é isso que a gente faz, na realidade. O objetivo, quando você resolve esse tipo de função que tem essa propriedade mais simples, é procurar soluções que, depois de caracterizá-las bem, você pode resolver problemas mais complexos, tá? Uma função arbitrária pode ser decomposta como essas autofunções aí que a gente vai descobrir. Então, vai procurar essas funções que têm essa propriedade, vamos analisá-las, né? Vamos ver que propriedades elas têm. Usa o laplaciano, certo? E você observa que cada derivada dessa só atua numa, né? Certo? E se você manipular a equação, você fica com a equação diferencial dessa forma, né? Ou seja, isso aqui já é obtido manipulando um pouquinho as equações, né? Tem derivada segunda de f, né? Vezes gy aqui, tá certo? Derivada segunda de g vezes fh, derivada segunda de h vezes fg. Daí dividiu por f de h, ficou só essa forma. E o que mostra é o seguinte: isso aqui é uma função só de x, essa é uma função só de y, e essa é uma função só de z. E essas coisas se combinam para dar com uma outra constante para dar zero. E isso só pode acontecer, certo? Se cada termo for uma constante. Não tem outra possibilidade. Eu não posso variar cada coisa dessa arbitrariamente em relação a variáveis independentes e dar um valor constante ao resultado, né? Esse é o argumento sempre da separação de variáveis, né? A técnica que a gente está usando aqui. Então, essa constante, né? Como isso aqui é um número real, tá certo? Vamos definir constantes reais em princípio, depois a gente vai explorar as possibilidades de constantes complexas. Vamos definir constantes reais, tá certo? Tá? Então, você tem que, se eu chamar isso aqui de desconstante, por que negativo? Porque para poder cancelar, né? Certo? São números reais ao quadrado, são positivos, né? Positivo, positivo, positivo. Então, quando eu combino aqui, dá um valor, né? Dá essa identidade aqui, né? Então, essas constantes têm de se combinar de forma que a soma dos quadrados dê o valor de K0 ao quadrado, que é uma constante do sistema. Dada a frequência que eu gero a minha onda, certo? 1 GHz, né? A velocidade da luz é conhecida, o K0 é um número conhecido. Vai se estabelecer esse valor de K0 para essa onda de frequência de 1 GHz, certo? A gente vai ver já o que quer dizer, né? Bom, e uma vez fazendo isso, a gente separa em três equações diferenciais idênticas, né? Certo? Todas de mesma forma. Soluções são super conhecidas, né? São equações tradicionais, diferenciais, né? Essa tipo de equação gera como solução combinação de seno e cosseno, tá? Essa também, cada um com o seu fator de escala. A gente pode usar essas combinações ou essas aqui, certo? Por exemplo, para ondas livres, que é o que a gente está fazendo, ondas no espaço, a gente vai usar combinações de exponenciais complexas, certo? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Para ondas guiadas, em muitas situações, vai preferir usar, em alguns casos, funções desse tipo aqui, certo? Onda estacionária, a gente usa essas funções, tá?
seno e cosseno. Ondas viajantes, a gente usa essas funções aqui. Sabe? Ok? Muito bem, então está resolvido o problema. Uma possível escolha que a gente vai interpretar, tá certo? É essa aqui, ó. Uma combinação de exponencial de menos j kx, x, exponencial de menos j ky, y, exponencial de menos j kz, z, que dá um tipo de solução. Essa solução é suficiente para representar todas as outras, como a gente vai ver agora, tá certo? Ok? Bom, então como é que é uma onda plana no vácuo, né? Cada componente do campo tem essa forma. Lembre-se, se é componente da iésima, componente de E ou de H, certo? Quer dizer que se eu recombinar agora cada componente e os versores, eu gero um vetor cuja solução para o campo elétrico é esta aqui. Né? Quem é esse K? Bom, K vem daqui, ó, kxx mais ky mais kzz é o produto escalar desse vetor, que tem componentes kx, ky, z, com o vetor posição, que tem componentes x, y e z. Ora, o produto vetorial do vetor K, que eu chamo de vetor de onda no vácuo, né? O módulo dele é K0, certo? Com o vetor posição dá K escalar, produto escalar com x, vai dar o quê? Kxx mais ky, mais kzz. Então, observe a forma compacta dessa representação do campo, né? A solução é simples. O campo é uma exponencial complexa dessa quantidade que depende de três variáveis, x, y, z, certo? Ok? Qual é o módulo desse vetor aqui, o vetor de onda? Bom, faço o produto escalar dele com ele mesmo, ele é real, tá? Se ele fosse complexo, não é bem assim, não vai dar o módulo dele quadrado, certo? Tem que fazer o conjugado, mas não é o caso, tá? Então, ele é o vetor real, então o produto escalar dá K0 ao quadrado, que é o número de onda no vácuo, que é bem conhecido, né? Ômega ao quadrado sobre C ao quadrado. Certo? Bom, e aí, qual é o significado dessa função aqui? Né? Vamos ver o campo físico, como é que ele é obtido, né? O campo físico é a parte real do vetor obtido, junto com o exponencial complexo de J-ωt, né? Que dá essa quantidade aqui, ó, juntando as duas exponenciais complexas, né? Oi? O módulo do K é K0, no vácuo, né? Que é onde a gente está fazendo, tá certo? Então, você tem isso aqui, né? Por exemplo, suponha que, só para a gente interpretar, suponha que E0 seja real. Né? Parte real disso aqui, o vetor sai, fica cosseno, né, dessa função. Né? Tá certo? Então, a função varia no espaço periodicamente, com um fator que depende desse número aqui, tá certo? Dessa projeção, e no tempo, harmonicamente, com a frequência ômega. Então, nós temos aí uma frequência temporal, que é ômega, e tem que ter uma frequência espacial, certo? Que a gente vai ver qual é. Né? Para a gente entender bem, suponha que eu alinhe, tá certo? Ó, o vetor de onda é bem definido. Quem define essas componentes, kx, ky, kz, é quando eu faço a emissão da onda, certo? Eu estou no espaço. Vamos ver quem é esse K, né? Quem define? Esse é uma direção em sentido bem definidos, tá certo? Se eu tiver um laser de gás, que manda um feixe colimado, certo? É porque ele não está vendo, mas aqui dentro tem uma distribuição de luz transversal, que varia com as coordenadas. Zero, de repente... Se você colocasse uma luneta aqui, isso aqui você observar a intensidade fazendo assim, ó. Certo? Mais ou menos gaussiana. Aqui no centro é intenso, sai, desaparece. Não tem luz aqui, né? Certo? Mas observe, a onda é como se fosse uma onda plana, né? A frente de onda é plana, certo? Essa distribuição gaussiana, você corta a plana, você tem a fase constante. Qual é o vetor de onda aqui nesse caso? O vetor de onda é essa direção desse feixe. É como se fosse um raio mesmo, raio de luz, tá? A ótica de raios, né? Cada raio desse é o vetor de onda, cada direção daquela, certo? Se eu tenho aqui uma antena lá na cidade, tá certo? Né? Emitindo ondas que, em princípio, são esféricas. Quando chega aqui, certo? Quem é o vetor de onda? É esse vetor aqui.
Está bem definido. Eu estou aqui, é um que está vindo na minha direção, tá certo? Se o cara está lá em cima, está indo um vetor de onda na direção dele. Né? Certo? Então, ondas planas, elas são fáceis de determinar a propriedade desse K. Então, K é bem definido, o vetor de onda é bem definido, da onda plana. Se definir um emissor direito, onde é que ele está, tá certo? Onde você está recebendo a onda, você vai saber quem é o vetor de onda. Então, observe, né? Então, o que nós temos é K, certo? Que é o vetor de onda, né? Vou botar uma origem arbitrária, e o vetor posição, x. Certo? E lá tem o K escalar x. Né? A frente de onda plana está aqui, tá certo? Assim, desse jeito. Né? Nesse plano, o produto escalar de K com x é constante. Certo? K escalar x é constante num plano ortogonal a K. Certo? Né? Daí, se eu pegar o x e orientar na direção do K, o Kx, se x eu oriento, o K é fixo, eu não posso mexer no K, certo? Ele está lá fixo. Se eu pego a vetor posição, onde eu estou observando o que quer que seja, e boto na direção do K, isso aqui vira o módulo de K, que é K0, vezes o comprimento x, certo? Digamos que seja o comprimento x. Então, se eu faço isso, né? Se eu oriento, né? Digamos que K seja seu módulo, versor U, versor bem definido, né? Se eu oriento as duas coisas, isso aqui vai dar K0x, e a função aqui vai dar 0 cosseno de K0x menos ômega t. Né? Então, cada componente do campo varia harmonicamente, tanto no espaço quanto no tempo. Qual é a velocidade de fase? Ou seja, a velocidade de fase é quando isso aqui é constante. Se isso é constante, certo? Então, eu tenho que viajar numa velocidade sobre esse plano de fase constante, e a pergunta é com que velocidade. Se eu fixar isso como constante, né? Certo? Se eu derivar em relação ao tempo, vai dar K0 dx dt igual a ômega, dx dt igual a ômega sobre K0, que no fundo é a velocidade da luz. Certo? Então, a fase da onda plana viaja no espaço com a velocidade da luz, no vácuo. Certo? Então, o que quer dizer? Ora, por exemplo, observe aqui, né? Você tem cosseno de Kx menos ômega t. Vamos fazer t igual a zero, né? Cosseno de Kx, certo? Que função é essa? A função periódica. O fator de escala é K. Certo? Então, como é que essa onda é, né? No espaço, tira uma foto da onda, certo? No instantâneo, né? No determinado instante de tempo. No espaço, a onda varia periodicamente. Qual é a periodicidade? É o que a gente chama de comprimento de onda, nesse caso é no vácuo, certo? Tudo é vácuo. A gente vai ver que em meios materiais isso vai mudar um pouquinho. Então, mas no vácuo tem um comprimento de onda que vale quanto, né? 2π sobre K0, que é o número de onda. Metros, né? Metro menos 1, metro. Certo? Então, vamos olhar só umas continhas, né, de coisas que a gente já conhece, né? Comprimento de onda no vácuo é 2π sobre K0. K0 é ômega sobre C. Né? Então, isso aqui dá 2π sobre 2π, também é 2πf, né, ômega, tá certo? 2πf, C fica aqui, vai ficar o quê? Comprimento de onda é a velocidade da luz sobre a frequência f. Certo? Então, lembrando os nomes das coisas, a frequência angular em radianos por segundo é o ômega. Frequência angular, a gente precisa agora diferenciar entre temporal e espacial, porque a gente tem coisas que variam no espaço e no tempo. Né? Lambda é comprimento de onda, certo? Lambda é C sobre a frequência. Quanto mais a frequência aumenta, menor vai ser o comprimento de onda. Né? Micro-ondas, 1 GHz, frequência da ordem de centímetros. Né? Se você for para a região infravermelho, o comprimento de onda é micron. Certo? Então, é 10 a quarta vez maior a frequência. Né? 10 a 13, tá certo? Hertz, né? Vocês começam a fazer frequência em terahertz, tá certo? Bom, então, observe, vamos olhar de novo essa função aqui, ó, cosseno menos Kx. Isso aqui tanto é T fixo, é da forma cosseno de Kx mais fase, né?
x fixo, isso aqui é o quê? Cosseno de ômega t, porque o sinal não importa aqui, tá certo? Só estou semi-quantitativamente, mais fases, certo? Né? Se eu fixar o t, eu tenho uma variação espacial harmônica. Se eu fixar o espaço, tem uma variação temporal harmônica. Né? Essas quantidades aqui têm papel semelhante em cada caso. Isso aqui é frequência angular temporal. Tempo a menos 1, né? Radianos por segundo. Né? Isso aqui é quem? Frequência angular espacial, que é chamado número de onda. Mesmo papel, tá certo? Que é essa unidade a menos 1, certo? X a menos 1, comprimento a menos 1. Né? Então, da mesma forma que no tempo eu defino uma frequência em ciclos por segundo ou em hertz, né, conectada com a angular, dessa forma, no espaço eu posso também definir uma frequência espacial em ciclos por metro, que é esse Ni aqui, tá certo? Tá? Então, o pessoal de física usa Ni no lugar de F, é uma confusão danada, tá certo? Então é bom a gente não confundir, né? Você pode chamar de qualquer letra, desde que você saiba a conexão, né? A frequência em ciclos por segundo em hertz é associada à frequência angular em radianos por segundo. A frequência em metro, a frequência normalizada, isso é muito usado pelo pessoal de espectroscopia de infravermelho, usa muito essa frequência normalizada. Eles chamam de frequência normalizada, na realidade, certo? Tá? Essa frequência espacial em ciclos por metro é chamada de frequência normalizada, porque sai o 2π. Ela é idêntica a zero, só que não tem o 2π. Tá? Tá? Mesma coisa, né? Frequência temporal em hertz é 1 sobre período temporal. Frequência normalizada ou frequência espacial é 1 sobre comprimento de onda. Né? Certo? Só o cara faz a unidade do A pergunta é, qual é a unidade? A unidade do número de onda é sempre metro a menos 1. E essa frequência? Qual? O Ni? O Ni é também metro a menos 1. Mesma unidade. Na verdade, eles têm a mesma unidade, certo? Só que um tem um significado em termos de função trigonométrica que é ângulo, né? Mas só que não tem unidade, é radiano por metro, certo? Mas radiano é adimensional, né? Mas tem um significado em físico, né? 2π radiano é uma volta numa circunferência, né? Então, mas rigorosamente, matematicamente, essas duas coisas têm a mesma unidade aqui também, né? Ômega e F têm a mesma unidade. Certo? Só que isso aqui chama em hertz, né? Ciclos por segundo, eles chamam isso aqui radiano por segundo. Isso isso às vezes causa confusão, às vezes. Né? As coisas estão expressas numa delas, aí tem sempre um fator de 2π diferente, você não sabe de onde vem. Não vai descobrir, é isso, certo? Bom, nós definimos, tá certo? Nós, nesse texto, né? Não sei se está definido lá, mas depois eu passei a chamar isso como sendo a forma canônica da onda plana uniforme. A forma canônica é uma forma bem simples, né? Você sempre olha, bom, a onda plana na forma canônica é escrita desse jeito. Certo? Então, como é que é a forma canônica? Né? O campo elétrico, eu vou derivar aqui, mas deixa eu só ter umas propriedades que a gente vai extrair aqui. O campo elétrico, a solução é dessa forma, né? Certo? Ainda não comentei sobre o sinal aqui, tá certo? A gente vai comentar já já. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá certo? Se eu mudar o sinal aqui, o que aconteceria e tal. Né? Bom, a gente não falou isso ainda, mas essa onda exponencial de menos j, né? E em física, ao contrário, é mais i, né? O significado é o mesmo. Essa onda aqui é uma onda que se propaga no sentido de quem? De cá. Eu vou já falar isso agora, tá certo? Então, a onda está indo, avançando, a fonte está lá, então, no sentido de cá, que está definido, ela se propaga. Se eu escrevesse mais aqui, seria uma onda no sentido de menos K. Certo? É só isso. Porque isso aqui é a mesma coisa que menos J, menos K, escalar com X. Certo? Como a gente está lidando com o vetor de onda, o vetor tem modo, direção e sentido, certo? Então, o vetor de onda é que ele define o sentido. Eu não preciso me preocupar com o sinal, certo? Se eu tiver duas coisas coexistindo, se eu tiver uma combinação de onda que vai para a direita e onda vai para a esquerda, eu tenho que somar as duas
Eu vou botar, bom, essa aqui para a direita é menos J, Kx, a outra é mais J, Kx. Enquanto isso não acontecer, a gente sabe representar qualquer onda desse jeito, certo? Basta eu mudar a direção em sentido de K, que eu vou obter qualquer outra onda, inclusive essa aqui. Basta fazer K igual a menos K. Então, o que a gente tem que saber bem é isso. Primeira propriedade. Quando você representa um fasor complexo com essa exponencial complexa aqui, a interpretação física que é uma onda plana, certo? Se propagando no sentido de K. Você sabendo K, sabe para onde ela está indo. Certo? E tem que ter o menos na frente. Se fosse mais, é no sentido de menos K. A gente sempre vai usar menos, né? Quando aparecer um mais, a gente vai, opa, inverteu o sentido. Certo? Essa é a primeira observação importante, né? Bom, a segunda propriedade é o seguinte, tem uma equação que a gente mostrou no começo da aula, né? Divergente de E igual a zero no vácuo, né? Se você joga isso aqui dentro, você mostra que, usando as propriedades de expansão do Nabla, com funções, você mostra aqui essa propriedade aqui. K e é zero, tá certo? Tem produto escalar zero. Como K é real, isso quer dizer que esses vetores são ortogonais. Se K não fosse real, e E zero também não, isso tinha outra implicação. Mas como K é real, isso quer dizer que esses vetores são ortogonais. Tá? Observe, né, quando a gente fala em ortogonalidade do espaço geométrico, né, tem aqui umas falhas nas coisas que a gente está falando aqui. A gente tem que sempre estar prestando atenção, né, nas propriedades desse vetor. O vetor só tem significado geométrico, é zero, se ele for real. O que houve aqui, bicho? Uma magnificação repentina aqui. Entende, pessoal? Só tem significado você pegar um vetor e desenhar ele no espaço tridimensional, se ele for real. Se ele for complexo, não tem como você fazer isso. Tá? Você pode, bom, a parte real desse vetor, bom, no espaço seria assim. A parte imaginária seria desse jeito. Tá? Mas não tem como pegar um vetor que já tem dois componentes, real e imaginário, e botar no espaço tridimensional. Tá? Né? Então, quando a gente faz essas representações, são só representações qualitativas, né, em alguns casos. Rigorosamente, no complexo, eu não posso. Só o vetor no tempo, quando eu voltar no tempo, ele tem um significado geométrico lá, que você pode desenhá-lo sem nenhum problema. No espaço dimensional, dizer, bom, aponta para cá nesse ponto. Certo? Mas não o vetor complexo. Então, toda vez que eu estou falando em ortogonal, a gente está falando no sentido de os campos físicos. Né? Se eu fosse chegar no tempo, ia mostrar que esses vetores são, de fato, ortogonais. Certo? Tá bom? Então, às vezes, tem uma falha de notação aqui, eu estou mostrando o vetor ortogonal ao outro, mas, no fundo, o campo físico é ortogonal a K, tá? Que é derivado daí, né? Então, para todos os efeitos, para a gente simplificar a análise, quando eu falo em propriedade geométrica, lembre-se que esse vetor é real, tá certo? Esse vetor é zero, o fasor é real, para ficar simples. A gente sempre pensa geometricamente nas coisas. Senão fica difícil pensar a respeito. Tá? Ok? Então, primeira propriedade, o E, certo? O vetor E é ortogonal ao vetor de onda K. Tá? Tá? Então, aqui está K. Assumindo todo mundo real, tá, pessoal? Para a gente não ficar toda vez tendo que lembrar isso. É a interpretação geométrica. O K está aqui. O E está em qualquer lugar de um plano ortogonal a K. Tá? Esse plano aqui forma... Oi? Não, ela é deduzida dessa equação aqui que eu falei, né? Usa essa propriedade, joga essa função aqui dentro. Né? E você mostra que dá isso. Bom? Por isso que eu falo, na lista, façam as passagens, certo? Isso deve estar feito lá, mas você faz também para poder realmente confirmar, tá certo? Que é isso mesmo, né? Aí já não é verdade. O E não vai ser ortogonal a K. Só é por causa disso. Tá? Tem situações que não vai acontecer isso. A gente vai ver. Em meio anisotrópico, por exemplo, tem uma coisa diferente. Não, depende. Não, depende. Não, depende. Tem que ver. A gente tem que analisar e ver. Nem é definido direito esse carro. Né? Perto da fonte nem existe carro. É como se fosse um buraco negro, tá certo? É uma confusão. As coisas para interpretar não tem essa interpretação simples. Longe você tem. Lá é uma confusão de campo, tá certo? Não tem propagação, tem campo que fica armazenado ali em torno da fonte, né? Tem energia que fica ali, tá certo? Tem uma parte que não propaga, uma parte fica ali.
energia reativa em torno da antena, por exemplo, né? Fica lá, energia eletromagnética, certo? Mas ela não vem, uma parte vem, a parte que vem é a parte de radiação, mas uma parte fica lá para armazenar. Essa parte não propaga, tem uma parte que não propaga, fica só como se fosse campo estático em torno da distribuição de carga e corrente, né? Tem uma medida, alguma coisa que pode ser na prática, pode ser considerada longe o suficiente? Tem. Tem a região próxima, a região intermediária e a região distante, né? Então, você tem que estar muito longe, a distância tem que ser muito grande em relação ao tamanho da região de carga de corrente, tá? E essa região também tem que ser muito para uma comprimento de onda. Então, são essas duas características que definem essa região distante. É a região de radiação, certo? Em que quem sobrevive quem, por exemplo, para a onda esférica, quem sobrevive é quem varia com o inverso da distância. O campo que varia com o inverso da distância são campos de radiação, certo? Porque quando faz o quadrado da 1 sobre R2, vezes a área que é R2, fica constante. Então a potência não perde mais, isso aí vai embora, né? Então tem essas regiões aí que definem, né? Essas condições, certo? Bom, então a gente estava aqui nessa parte aqui, né? A primeira propriedade é essa. Bom, daí o campo H, eu não preciso resolver a equação de Helmholtz, certo? O campo H é amarrado ao campo E pela equação aí de Maxwell, né? Menos J ômega mi 0H é rotacional de E. Daí você calculou a rotacional de E, obtém H. Fazendo as continhas, pode escrever então H nessa forma aqui. Lembrando, a gente vai usar muito esse versor U, né? O K, o vetor de onda, módulo dele vezes U, certo? U é a direção e sentido do vetor de onda K, né? Então, observe que, dado E, que é uma forma simples, o H fica nessa forma canônica, né? Ou seja, aqui tem algo que define... Observe, adimensional, né? Esse aqui é volt por metro. E aparece uma quantidade aqui, Z0, chamada impedância de onda do vácuo. Aqui embaixo, certo? Unidade ohm, né? Se você faz as contas, você mostra que dá a raiz de μ0 com ε0, e usando aquelas μ0 4 π vezes 10 menos 7, ε0 1 sobre 36 π vezes 10 menos 9, juntando isso dá 120 π ohms. 367 ohms, que é a impedância de onda do vácuo. Observe, né? H é ortogonal. Mais uma vez, lembrando, no sentido físico, né? H é ortogonal ao vetor campo elétrico, porque tem um produto vetorial. H é ortogonal a U, certo? E tem essas propriedades, tá certo? Então, se você for olhar a disposição dos campos, né? É mais ou menos essa aqui. K é ortogonal ao plano de fase constante. Isso aqui é a onda, como se fosse uma telha brasilite, né? Se estende em todo o espaço, né? Por isso que é uma idealização, né? A onda plana é um harmônico, que nem na série de Fourier, cada componentezinho cosseno de ômega t ou exponencial de j ômega t é um harmônicozinho. A onda plana é um harmônico, certo? Porque é uma coisa ideal, né? Ela existe em todo o espaço, certo? Né? Tem propriedade que sempre, em todo o espaço, para frente, para trás, para direita, para esquerda, é a mesma coisa, né? Então ela varia só numa direção e sentido de forma periódica, né? Não, isso é um tipo de onda que tem um K bem definido. Seria desse jeito aqui. Seria, se você tirar uma foto, você vai olhar que nessa dimensão, certo? Ortogonal a K, nada varia, né? Ela é constante. E na direção de K, ela varia. Se você cortar inclinado, vai variar periodicamente com outro comprimento de onda, certo? Para cada fatia que você fizer, certo? Então, na direção de K, vai variar com 1 sobre K de comprimento de onda, que é 1 sobre K0, né? Comprimento de onda no plano, e observe, né? O K, essa disposição é importante, né? E vetorial H está no sentido de K, né? Basta fazer a continha aqui, você vai ver que dá isso, né? E vetorial H aponta no sentido de K. Então, essa é a chamada, essa é a terminologia que eu particularmente uso, né? A forma canônica da onda plana no espaço, né?
Como é que é a forma canônica? Bom, o campo elétrico pode ser representado desse jeito, um vetor exponencial complexo, e aqui tem um menos, né? E aqui aparece o vetor de onda, que é módulo e versor U. E o campo H é uma forma simples, 1 sobre impedância produz o vetor de U com E0. Mesma dependência espacial, elas são idênticas aqui, espacialmente. Então é muito simples de saber como é que é uma onda plana, certo? Muito simples. Né? Então, observe, se você olhar isso como sendo tensão, volts, que dá volt por ohm, né? Que é ampere. Essa impedância seria a resistência do... Não tem resistência nenhuma. Não tem dissipação, não tem nada. Impedância é quantas vezes maior ou menor é o campo H em relação ao campo E. Isso quer dizer impedância. Impedância, no caso do circuito elétrico, qual é a conexão? Quantas vezes maior, numericamente, é o V e o I? Né? A relação entre V e I é um valor Z, uma impedância lá, Z, né? Que dá um número, certo? Só que as unidades são diferentes, mas só quer dizer isso. Bom, para obter H, eu pego tanto Z, divido por esse númerozinho 120π. Eu tenho H. Certo? Mas é importante vocês realmente gravarem isso como sendo uma coisa importante, tanto quanto a lei de Coulomb é importante, ou outras coisas. Né? Essa forma, tá certo? Uma forma bem simples da onda plana. Né? Interpretar bem o que quer dizer isso aqui é a fase dela. Se eu faço isso constante, tem fase constante. Fase constante é um plano ortogonal a x. Se você faz o escalar x constante, dá exatamente um plano. Né? Isso quer dizer, tá certo? Você tem U aqui. O versor é bem definido, né? Eu defino, né? E x, né? Você bota x em qualquer lugar. Em que condições, tá certo? O x e o u tem produto escalar constante. Bom, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, quais são os outros x que tem essa propriedade? Bom, se eu traçar um plano aqui, ortogonal a u, todos os x que terminarem nesse plano tem produto escalar com u que vai dar essa projeção aqui, que é simplesmente esse comprimento aqui, ó. Todo x de escala U dá esse comprimento L. Então, qual é o lugar geométrico dos pontos em que a fase é constante? Um plano ortogonal a U. Aqui, em qualquer lugar. Nesse plano, nada muda, certo? A amplitude da onda não muda. É sempre constante. Plano de fase constante, certo? Algumas coisas interessantes a gente observa, né? Vamos ver o vetor de Poynting da onda plana, tá certo? O complexo. Tá? Se a gente calcular E vetorial H, vou fazer essa continha aqui só para a gente ilustrar como é que faz. O vetor de Poynting complexo é o quê? Né? 1/2 é vetorial H conjugado. Né? Bom, daí usando a forma canônica, né? E é igual a quem? É 0. Eu vou botar aqui o vetor de onda mesmo, tá? Posso botar assim também, ou U vezes K0, no caso, né? E o H é quem? Fácil, né? 1 sobre a impedância de onda do vácuo. Daí eu boto o U aqui para ficar mais fácil. O vetorial é 0. E aqui mesma coisa, né? Bom, o que é um conjugado disso? Bom, isso aqui é real, U é real. É bom a gente lembrar disso, tá certo? Quando for fazer as contas depois. E aqui eu faço conjugado e aqui fica mais, né? Então, E vetorial H conjugado vai dar 1 sobre Z0. Ó, Z0 é real também, né? Você tem que fazer o conjugado aqui, né? Vai ter situações que vai ter que levar isso em consideração, viu? A impedância não vai ser real. Você vai ver isso aí depois. Então, vai ficar E0 vetorial U. Essa exponencial cancela, certo? Porque K é real, né? Se ele não fosse real, não cancelava direito. Tinha que ver com calma isso aqui, certo? Então, estou falando disso porque a gente vai encontrar situações em que esse K é complexo. A gente vai tentar entender o que quer dizer, certo? Mas no vácuo, não. No vácuo, K é real, não tem nenhum problema. Produto triplo, né? A vetorial B vetorial C dá A com C na direção de B, produto escalar, e A escalar B na direção de C. Só que E0 é ortogonal a U, certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre Z0. E0 escalar E0 conjugado dá módulo U. Isso aqui é o produto vetorial. Quer dizer, o vetor de Poynting complexo, 1/2, é V2 sobre R, né, pessoal? Está lembrado aqui, ó?
Lembre-se que campo elétrico é como se fosse tensão. Tensão ao quadrado sobre impedância. Só que isso aqui é por metro quadrado, então é densidade de potência. Watts por metro quadrado. Qual a direção e sentido do vetor de Ponting? A direção do vetor de onda. Né? A potência flui com a densidade S no sentido de U. Observe que é fácil também determinar qual é essa densidade de potência. É o quadrado do campo sobre impedância, essencialmente. Isso aqui é o valor médio. Né? A parte real disso dá o valor médio. Mas só que o vetor de Ponting de uma onda plana, ele não é complexo, ele é real. Ele é puramente real. Certo? Né? Isso é uma coisa importante. Ele é já dá real, não tem parte imaginária. Então, ele é o valor médio da densidade de potência no tempo. Não precisa tirar a parte real, que ele já é. Certo? Ele mesmo. Né? Essa quantidade aqui já é o valor médio da densidade de potência no tempo. Certo? Se a gente calcular algumas coisas aqui, a gente vai ver que a potência flui no espaço com velocidade da luz. Vai fazer uma continha, uma consideraçãozinha aqui. Se a gente calcular as densidades de energia, tá certo? Tanto elétrica quanto magnética, ambas são reais também. Outra coisa importante, não tem energia complexa no vácuo. Certo? Não era para ter, na realidade, né? Não faria sentido. A gente está no vácuo, não tem nada que faça com que haja perda de energia, nem nada, né? Desse tipo, tá certo? Se a energia fosse complexa, teria umas implicações em perdas de energia. Não é o caso. Né? Se a gente calcula essas coisas, né, vê, bom, como se compara essas duas? Se você faz a razão dela, você mostra que dá energia elétrica, densidade é igual a energia magnética. Tá? Então, o sistema é equilibrado. Tá? Igualmente dividido em elétrica e magnética. Né? Energia total é a soma das duas. Né? Então, pode-se mostrar que essa energia é relacionada ao vetor de Ponting. A energia total, a densidade vezes a velocidade da luz dá S. Se a gente calcular a taxa com que flui energia no espaço, certo? Deixa para vocês fazerem na lista lá, a gente mostra que a potência flui no espaço com a velocidade V, que no fundo é a velocidade da luz. Tá? Tá? Certo? Então, se você olhar lá o teorema de Ponting, lá no começo, vamos voltar para cá, né? O teorema é complexo, certo? A energia elétrica ser igual à magnética quer dizer o quê? Que esse termo aqui dá zero, certo? Porque o vetor de Ponting é puramente real, não tem a parte imaginária. Né? A gente podia já saber disso antes, né? Isso aqui não existe. Isso aqui é zero, porque não tem corrente. Né? Então, o que mais que quer dizer aqui? Bom, o fluxo de S para dentro de uma superfície fechada dá quanto? 0 mais 0, que dá 0. Quer dizer o quê? A potência que entra sai pelo outro lado. Não é consumida dentro do volume. Então, quando você tem aqui, certo? O vácuo você não perde potência, né? Você não pode perder, certo? Quando eu faço essa conta aqui para mostrar que a velocidade varia, né? Ela flui no espaço a velocidade C, quer dizer o seguinte, o vetor de Ponting aqui, ele entrou pelo lado de cá, não saiu pelas paredes, né? Porque ele não o que é isso aqui, bicho? Está aqui embaixo. Né? Ele entra pelo lado de cá, né? No vácuo, a energia elétrica é menor a magnética. Veja, entra o vetor de Ponting por aqui, não sai pelas paredes porque ele não tem projeção na direção normal às paredes. Então, ele entra por aqui e sai pelo outro lado. Se não fosse zero aquele fluxo, entrava um pedaço, saia menos ou mais. Quer dizer, saia menos, em princípio, se fosse meio passivo. Então, porque ia ter alguma perda ao consumo de energia eletromagnética aqui dentro. Como é vácuo, não tem. Então, o que entrou aqui sai do outro lado. Tá? Observe mais uma interpretação do teorema de Ponting que eu esqueci de falar, né? Esse fluxo de potência, quando existe parte imaginária lá, tá certo? Onde é que está aqui o negócio? Está aqui em cima, né? O que caracteriza o sistema ser mais capacitivo do que indutivo? É caracterizado quando WE é maior que WM,
ele é mais capacitivo. A energia é mais elétrica, né? E vice-versa. Então, essa parte imaginária que seria negativa, no caso, a potência reativa, que tem a ver, né? E se WM for maior, porque ela é mais magnética, ela é mais indutiva. Tá? Então, tem essas interpretações também. Isso aqui dá muita informação a respeito de sistemas, né? Mesmo de baixa frequência de circuitos. Tá? Muito bem, vamos concluir agora essa aula. Né? A gente vai iniciar agora, né? Então, ou seja, as propriedades de ondas planas no vácuo são essas. Tem comprimento de onda, tem número de onda, frequência angular, tá certo? Frequência temporal, frequência espacial, assim por diante, né? Sabendo as propriedades da onda plana, a forma canônica dela diz tudo, tá certo? Que a gente precisa saber, né? Agora, lembre-se, em qualquer análise matemática, né, quando você decompõe qualquer função numa série de funções de base, né? Funções de base, né? Ou em série de Fourier, tá certo? Ou em funções de Bessel, ou em outro tipo de função, tá certo? Essas funções de base são os harmônicos do sistema, são chamados de modos normais, certo? Né? Os harmônicos no espaço, né, um conjunto interessante de harmônicos são as ondas planas. Observe que a onda plana tem o formato de uma componente de Fourier de uma função temporal, da análise de Fourier que a gente conhece. Né? Então, são por isso que a gente constrói. Vamos construir essas funções simples, em que a função é produto de 3 de uma variável. Toda vez que você faz isso, você procura essa função simples de base, para construir todas as outras. Então, observe, a onda plana pode ser usada para representar qualquer outra forma, certo? Por exemplo, uma função, o laser, né? O laser tem uma distribuição transversal que não é constante, que nem a onda plana. A onda plana, o campo não varia no plano ortogonal a K. A amplitude é constante. Mas um feixe de laser varia, é diferente. Não é onda plana, certo? Deixa eu tentar mostrar uma ilustração aqui. É isso que eu estou falando, veja. O laser, né? A onda plana, se eu fizesse um gráfico da amplitude da onda plana em relação a uma coordenada chamada de V, certo? Isso aqui, na direção, ou seja, aqui está a onda plana, aqui está o K, chamar de V essa coordenada aqui, tá certo? Bota uma delas aí. Então, se eu fizesse a representação da onda plana com função de V, é o quê? Constante. A amplitude dela não varia. O campo elétrico não varia nesse plano aqui. Já o laser, certo? Ele tem uma distribuição de luz que faz algo assim e volta, né? O laser ele tem uma distribuição que é 0 longe, máximo na origem, 0 longe, certo? No plano ortogonal, né, ao K. Certo? Como é que eu faço para conciliar as duas coisas? Né? Essa é uma função que não é um modo normal, certo? Essa função que varia aqui. O que eu faço? Eu decomponho isso aqui num conjunto de harmônicos. Cada harmônico vai ser uma onda plana. Certo? Então, essa onda que faz isso aqui, ela é uma soma de ondas planas ligeiramente desviadas, certo? Então, vê, isso é uma coisa finita. A onda plana é infinita. Junta essas coisas infinitas, ela dá uma coisa finita. Aqui nem a série Fourier, certo? Você combina várias ondas planas com ondas diferentes, certo? Com amplitudes de Fourier, né? Calcula as amplitudes para dar uma gaussiana, por exemplo. Né? Então, por isso que toda coisa você sempre inicia com uma função idealizada, né? Um harmônico. O seno é um harmônico. Ele não existe, o seno, certo? Existe matematicamente, mas você não pode gerar em laboratório um seno que começa de menos infinito e acaba em mais infinito. Não tem. Não existe essa função. Mas ela é útil para você fazer essas coisas. Agora, existem coisas próximas do seno, certo? Por exemplo, né, você quando gera você transmite um sinal, tá certo? Ele tem uma bandazinha estreita. É como se todo mundo tivesse a mesma frequência, praticamente. São vários senozinhos próximos, certo? É como se fosse um só, mais ou menos, né? Então, harmônico é importante para isso, né? Os harmônicos do sistema. Quais são os harmônicos? Porque as propriedades em cada frequência é conhecida da matéria, tá certo? De um instrumento de música musical, né? Cada corda tem sua propriedade. Você junta elas, você tem vários senos ao mesmo tempo, né? Vários harmônicos simultaneamente que dá uma combinação que dá uma função nova.
Essa combinação que dá as vários tipos de distribuições de luz, ou, por exemplo, uma antena parabólica, né, emite um feixe, que é um feixe que você vê, é parecido com um feixe de laser, certo? Se você for analisar a distribuição. São várias ondas planas ligeiramente desviadas que se combinam para dar aquela distribuição. Então, a importância de modos normais, ou seja, de harmônicos, é essa. Eles sempre são importantes para isso. A técnica de fazer composição, Integral de Fourier, normal, tradicional. Mesma coisa. Só que é com vetor, tem vetores no meio, né? Mais complicado, certo? Aí você tem que... Mas é a mesma coisa, o princípio básico, conceitualmente, é simples de entender. Como é a forma exata vetorial, é mais complicado, mas é sempre a decomposição. Né? Certo? Bom, nessa finalização dessa aula, certo? A gente agora quer entender, né, como é que o campo interage com o material. Né? Mas aí você tem que analisar, cada material tem sua propriedade específica, tá certo? Tem os que reagem magneticamente, quando, por exemplo, aplicar um campo magnético. Né? Você vai passar uma onda nesse material. A resposta do material depende desse campo aplicado e do campo DC que você aplica, campo magnético. Né? Tem materiais que são mais simples, né? Tem material anisotrópico, tem todo tipo de material. A gente vai começar a análise da gente usando um modelo bem simples que vai ser representativo de muitas situações. Certo? Né? A gente vai falar sobre função permissividade, mas isso pode se aplicar para a função permeabilidade também, certo? Para a condutividade elétrica, para tudo. Né? A gente quer entender mais ou menos por que os materiais reagem diferentemente em diferentes frequências. Né? Isso esse modelo explica muito bem, né? Que é o chamado modelo do oscilador harmônico clássico. E o que a gente quer saber é quando você tem um átomo no material, certo? Usando só a questão da resposta elétrica do material. Né? O que acontece quando se aplica um campo elétrico no material, em que o átomo é preso os elétrons do átomo são presos ao núcleo, né? Por forças elétricas, né? Certo? É claro que é mais complicado, né? A distribuição de potencial, tem a equação de Schrödinger, né, que governa o problema. A gente vai fazer uma coisa bem simples, né? Em que você... cadê? Você tem aí, tá certo? Um modelo simples em que você tem um átomozinho simples, representado como uma esfera maciça, que é o núcleo. Né? E o elétron está preso ao núcleo pela força elétrica, na realidade, né? A força elétrica. E a gente aplica um campo externo, certo? Olha, é claro que esse campo elétrico, isso aqui é uma carga positiva e uma carga negativa. Esse campo elétrico vai causar alterações, vai modular, né, essa coordenada do elétron e vai modular do núcleo também, certo? Só que, depois que a gente termina a análise, a gente descobre, mas o núcleo é mais pesado, certo? Muito mais. O elétron é mais leve. O que acontece com o núcleo, acontece numa região de frequências que é bem diferente do que acontece com o elétron. Porque ele é mais leve. Tá? A inércia dele é menor, certo? Então, vamos analisar só o elétron. Faz de conta que o núcleo está parado lá, que não tem nenhum efeito sobre o núcleo. Depois a gente vai, na aula seguinte, vai juntar tudo que tiver e ver o efeito global. Mas basta analisar só num elementozinho. Digamos que seja o elétron. O elétron está com a coordenada x, tá certo? Em relação ao núcleo. E você aplica um campo elétrico. Bom, é aí que a gente precisa saber qual é a resultante, né? Quais são as forças que atuam no elétron. Tem a força elétrica, que em princípio é proporcional ao deslocamento. Força elétrica puxa, porque a força entre duas cargas pontiformes, tá certo? Varia com o quadrado da distância, né? Mas não é isso que eu estou falando, certo? Na realidade, o átomo é isso aqui, ó. Um núcleo e uma nuvem eletrônica, certo? Ok? Se por alguma razão eu separar essas duas coisas, digamos que a nuvem eletrônica tem uma densidade rho0, cuja carga total da carga do elétron, certo? Se eu, por acaso, separar com a aplicação de um campo esse centro de carga, a positivo fica aqui, deslocada negativa, se vocês forem avaliar pela lei de Gauss, certo? O campo elétrico da carga negativa sobre a positiva, que existe, e vice-versa, pela lei de ação e reação, é proporcional a esse deslocamento dele aqui. Certo?
Se fosse duas cargas separadas, não é verdade, mas não é o caso. No fundo, é uma nuvem eletrônica com um centro coincidente. Em princípio, eu separo com o campo externo, crio um deslocamento dele. Então, qual é a força a força restauradora? É a força elétrica. E essa força elétrica é proporcional a D. Certo? Pela lei de Gauss, dá para se mostrar isso. Fácil. Tá bom? Então, por isso que essa força que a gente está falando aqui, que o núcleo exerce sobre o elétron, e vice-versa, né, é uma força proporcional a X. Né? Essa é uma das forças, tá certo? Que aparecem, né? Então, tem a força do núcleo, na verdade, voltando agora a variações temporais, tá, pessoal? A força que o núcleo exerce é uma força restauradora, né? Que é um Kx que se opõe ao deslocamento. Então, é menos um K que eu vou escrever com uma massa do elétron, uma frequência ω0², vezes x. Isso aqui é a constante de mola, certo? Da teoria da mecânica vem disso aqui. Isso aqui a gente vai identificar depois como sendo a frequência de ressonância do sistema, tá? Tá bom? Então, essa é uma das forças que aparece. Uma outra força que aparece é uma força que pode ser representativa das perdas do sistema. Esse átomo ele se mexe, tá certo? Por exemplo, num gás, né, pode sofrer colisões, né, e perde energia, certo? Então, isso pode ser representado como uma força de atrito viscoso, né? Também que se opõe ao movimento, toda força que é proporcional à velocidade é chamada força de atrito viscoso, que é o caso, para a gente introduzir perda no sistema, a gente introduz um termo que vai dar essa perda. Essa perda é um tipo de força de atrito viscoso. Eu vou fatorar com a massa de novo aqui, e uma constante gama proporcional à velocidade, dx dt, certo? Mas eu vou só lembrar, né, que isso aqui, na realidade, é a posição no espaço tridimensional, tá certo? Né? Isso aqui é o caso de aplicar numa direção, isso aqui é a coordenada de direção. Mas, no caso geral, eu tenho aí, né, na realidade, acho que eu faço isso na próxima aula, né? Eu deixo isso para essa parte de generalizar na próxima aula. Onde é que está aqui? Está aqui. Veja, só para a gente situar vocês, né? Aqui está o núcleo, tá certo? Aqui está o elétron, no vetor posição x, tá? A posição do elétron aqui. Tá? Eu aplico um campo na direção de x, certo? Tá? Então, rigorosamente, tá certo? Eu aplico o campo em qualquer direção. A força restauradora, né? Isso aqui é o vetor, tá certo? Vezes x, no tempo, tá certo? É um x inclinado aqui, tá certo? A força viscosa é d2, esse x, dt2, né? dx dt. Bom, tem essas duas forças. Tem agora a força externa, que é a força elétrica, que é a carga do elétron, certo? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Não, eu estou atuando em cima do elétron. Não estou me preocupando com o próton. O próton tem carga. Eu quero saber como é que eu... O Q é o módulo da carga do elétron, certo? Q é o módulo. Então, a força elétrica sobre o elétron é menos Q, que é a carga do elétron. O elétron está sujeito à força nuclear, que é essa aqui, a uma força viscosa que dá perda no sistema, que é dado por isso aqui, e a força externa, que é menos Q vezes E, certo? Tá bom? Esse campo é um campo externo. Aplica o campo que quero interagir com o átomo. Então, se você usar a lei de Newton, né, quer dizer que massa vezes aceleração é a soma das forças, né? Menos QE, menos m gama dx dt, menos m ω0²,
x, né? Certo? Ok? Daí eu vou dividir por n, dividindo por n vai ter uma... Eu estou fazendo um x meio arredondado para lembrar que isso aqui é tempo, tá? Vamos botar todo mundo no mesmo lugar, tá certo? Dividido por n vai ser mais gama dx dt, mais ômega zero ao quadrado do x, menos q sobre me, né? Essa é a equação que governa a dinâmica, né? A modulação na posição x. Olha, aqui são 3 equações, tá certo? Vetoriais, né? Tá bom? Se eu decomponho x em componentes x, y, z, né? Tem que inclinar essas letras, porque são letras no tempo, né? Eu estou fazendo assim, de propósito, né? Se eu aplicar um campo numa direção, digamos x, né? Eu vou ter 3 equações diferenciais, certo? Só uma delas vai ter um valor não nulo do lado direito. Aqui tiver a coordenada x aqui. Então você tem assim, ó, d2, dt2 para y e para z, né? Mais gama ddt para y e para z, mais ômega zero ao quadrado y ou z. Essas equações são equações homogêneas, dá zero. Então, o campo aplicado na direção ele não faz nada, ele não interage com as variações de posição das direções de y e z, certo? E na direção x que fica um pouquinho diferente, mesmo, algo parecido. E aí, só a componente x do campo que eu chamei de E, certo? Bom, é importante observar essas quantidades que a gente chama. Isso aqui chama de constante de amortecimento, certo? Isso aqui chama frequência de ressonância angular, né? Ômega zero, tá certo? A gente chama de ômega sempre. A dimensão está correta, né? Essa constante é a dimensão de inverso de tempo, né? Se você olhar, é 1 sobre T2, 1 sobre T vezes 1 sobre T dá 1 sobre T2, aqui dá 1 sobre T ao quadrado, dá 1 sobre T2. Então, isso aqui é um tipo de frequência também, algum tipo de frequência, né? Que tem uma interpretação, certo? Observe, a solução dessas equações homogêneas é simples, né? Em geral, a frequência de ressonância, né, em sistemas de pequenas perdas é muito maior do que a constante de amortecimento, né? Então, a solução para y ou para z é da forma exponencial de menos gama t sobre 2, cosseno de ômega maiúsculo t mais uma fase aí qualquer, tá certo? Essa é a solução típica daquela equação diferencial homogênea no regime que a frequência de ressonância é grande com a constante de amortecimento. Quem é essa frequência? Ômega é a frequência natural de oscilação. O sistema oscila, se ele estiver fora do equilíbrio, ele relaxa, né, com a constante de amortecimento, e oscila na frequência natural que é dele, do sistema. Isso aqui é dado por raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Né? Quando gama é muito pequena, a frequência natural é praticamente a frequência de ressonância. Né? Se isso aqui tem um valor não muito pequeno, então tem uma ligeira diferença. Né? Certo? Ou seja, se por alguma razão y e z estiver fora da posição de equilíbrio, eles relaxam de volta até atingir o valor de equilíbrio, né, oscilando na frequência natural e decaindo com a constante de amortecimento. Certo? Por outro lado, o x não, o x é influenciado. Ora, quando você aplica um campo do material, vai ter um tempo de transitório, tá certo? Em que o x vai oscilar numa frequência que é híbrida entre a frequência do campo e a frequência natural, mas esse transitório dura algumas constantes de tempo lá, que é 1 sobre gama, né? Passou esse tempo, daí o sistema entra no regime permanente. Certo? Então, vamos analisar o sistema depois que é atingido o regime permanente. Certo? Então, no regime permanente, vamos admitir a aplicação de um campo harmônico. Qual é a resposta no regime permanente da coordenada x? Certo? Uma pergunta que vocês podem fazer: para que a gente está fazendo isso? Né?
pelo seguinte, eu calculo a coordenada x, daí com ela eu tenho a separação de cargas entre núcleo e elétron, eu calculo o momento de dipolo induzido pelo campo. A partir do que eu posso calcular a polarização do material, certo? E da relação constitutiva para um sistema linear, isso aqui dá epsilon E. Eu conecto P com E, certo? E obtenho quem? A função permissividade. Ele quer saber como a permissividade vai ser influenciada pela frequência do campo aplicado. É isso que ele quer saber. Por isso que eu estou calculando isso. Né? Primeiro eu calculo x, momento de polo, polarização, daí você chega no epsilon. Certo? Ele vai ver como é que a função permissividade é. Certo? Muito bem. Então, no regime permanente, né, admitindo E, parte real do fasor E, e o x redondo, parte real de x reto, né? Fasor J ômega T. Se eu jogar aqui na equação diferencial, o que acontece? Isso aqui vai virar o quê? Menos ômega 2x. Aliás, essa equação não, é a de baixo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Menos ômega 2. Ômega é a frequência do campo aplicado, tá? X mais J ômega gama x mais ômega zero ao quadrado x. Eu não esqueci o problema. Ou seja, tem relação algébrica. Eu calculo o fasor x como uma proporção de E, que é uma função da frequência. Né? Então, olhando direto nas notas, o resultado que a gente obtém é esse aqui. Ó. No caso aqui, essa notação está diferente um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, né? Mas aqui seria, no caso, esse x é só a coordenada x, né? Certo? Isso aqui pode ser qualquer uma, pode ser maiúsculo, tá certo? Ignore. Mas dessa função da frequência, né? X é menos que sobre m, uma função da frequência, um número não está em fase, primeira coisa que a gente observa, né? O x não está em fase com o campo aplicado. Daí você tem um momento de dipolo, certo? Como é que é o momento de dipolo? Vamos ver aqui. O momento de dipolo do átomo. Aqui está a carga positiva, aqui está a carga negativa, né? X é isso, né? Por definição. Certo? O momento de dipolo desse sistema aqui é Q, que é a carga positiva, que eu falei que era Q, vezes a coordenada daqui para cá, vezes menos x. Certo? A momento de dipolo é a carga positiva vezes o vetor, na verdade é um vetor, né? O vetor de deslocamento que vai da negativa para o positivo. Então seria dado por isso aqui, tá? Menos QX, na realidade. O fasor, o problema é que a gente esquece das letras aqui. O fasor, o momento de dipolo, tá certo? É menos que x reto, tá certo? Então, se eu fizer vezes menos q, aquele sinal que aparece lá desaparece, né? Menos q aqui, né? Vai dar... Esse x não tem uma coordenada. Oi? Esse x não tem uma coordenada. Esse x é o mesmo, e aqui está maiúsculo, né? Certo? Não, é só a coordenada x, porque y e z estão no equilíbrio já, certo? Ou seja, é na direção x e induz variações na direção x. Se eu aplicasse na direção y, induzia variações na direção y. Então, eu induzo um dipolo cujo momento é dado por esse fator, que depende da frequência, vezes o campo elétrico. O momento de dipolo induzido é proporcional ao campo aplicado. Né? E se você tem aí N dipolos por unidade de volume, a polarização, que é o P maiúsculo, é densidade de polos, esse momento individual. Você tem, então, a polarização. Certo? Né? Densidade agora, Q2, certo? E a permissividade elétrica é obtida da relação constitutiva. Então, observe, né? Se P é proporcional a E, eu jogo nessa equação, eu tenho um fator vezes E, que é a permissividade do meio. Tá? E você tem, então, a permissividade relativa é dada por essa expressão aqui, tá certo? É uma função da frequência. Tem regiões em que essa permissividade pode ser grande, dependendo da frequência, em relação à frequência de
Ressonância, tá certo? Tem algumas propriedades aí que eu gostaria que vocês, na lista, tá certo? Tá, para vocês fazerem isso aí, porque é importante, né? Primeiras observações, né? A função permissividade não é real no sistema, no regime harmônico, mas é uma função complexa da frequência. A condição de ressonância é quando a frequência do campo aplicado é igual à frequência ômega zero de ressonância. O que acontece? Esse termo aqui vai embora, né? Você fica com 1 mais um fatorzinho, eu esqueci de falar, mas esse ômega p que aparece, né, vem lá da formulação, né? É chamada frequência de plasma, tá certo? A gente vai entender direitinho o que quer dizer isso aqui, tá? Frequência de plasma, certo? Quanto maior a densidade de átomos, maior a frequência de plasma. Mais distante ela, tem uma propriedade importante que a gente vai ver, tá certo? Então, na ressonância, a função permissividade tem uma parte imaginária, né? Essa parte imaginária é puramente imaginária. Aliás, essa função tem uma componente aqui, certo? Se te subtrair 1, você tem a polarização. Isso quer dizer o seguinte, a polarização, que é esse fator aqui, em relação ao campo elétrico, está defasada de π sobre 2 em relação ao campo. Certo? Importante observar que, se você olhar intuitivamente, né, esse número aqui deve ser máximo quando ômega igual a ômega zero. Né? Esse termo aqui desaparece, isso é em módulo. Né? Então, a resposta é máxima na ressonância. Certo? Então, se você faz a analogia do balanço, né, aquele balanço da criança no parque tem a frequência natural, a frequência de ressonância. Né? Se você fizer o balanço da mesma frequência de ressonância, você vai conseguir fazer cada vez mais alto. E se, em particular, você fizer isso num ponto de máxima velocidade, que é aqui embaixo, você tem mais eficiência ainda. É o que mostra isso aqui, certo? Se você for ver esse J, quer dizer que a velocidade é máxima. Não é a coordenada x que é máxima, é a derivada dela que é máxima. Certo? A ressonância ocorre isso. Né? Então, essa é a analogia que vocês podem pensar um pouquinho depois o que quer dizer isso. Né? Esse J quer dizer, a polarização está π sobre 2 defasada em relação ao campo. Ou seja, a coordenada está π sobre 2 defasada em relação ao campo. Quer dizer, a velocidade está em fase com o campo. Quer dizer que você aplica o campo e tem um tempo de resposta, é isso? Tem também, mas estou falando assim, a gente está falando assim de máxima eficiência de transferência de energia, na realidade. Né? Quando a frequência for igual à frequência de ressonância. Quando você está naturalmente fazendo na mesma frequência que você sente, certo? Você consegue, sem fazer força nenhuma, você consegue aumentar a amplitude do balanço lá. E, se, em particular, se você pegar, quando estiver descendo na máxima velocidade, você ainda é mais fácil ainda, certo? Aqui você tem que parar, mais ou menos parar e fazer. Mas quando você vai aqui embaixo, está descendo, você empurra, você está indo junto, que é exatamente esse π sobre 2 aqui. A velocidade é máxima, isso quer dizer. Certo? Bom, algumas aproximações podem ser feitas, né? Esse amortecimento geralmente é pequeno, né, em sistema de baixas perdas. Pode ser grande, tá? Mas, igual nós assistimos de baixas perdas, o amortecimento é pequeno em relação à frequência de ressonância, né? Então, se você está longe, se a distância, né, a frequência menos a frequência de ressonância é muito grande em relação a grão, você pode desprezar aqui, certo? Esse fator. Pode ser desprezado, né? Então, você pode desprezar esse fator nessas condições, né? Nessa condição aqui, daí você tem o epsilon sobre epsilon zero dado por essa expressão, tá certo? E observe que isso é importante, tá? Isso aqui é longe da região de ressonância, tem um ponto de ressonância longe dessa região. Se ômega é menor que a frequência de ressonância, esse número é positivo, tá certo? Então, abaixo de uma ressonância, isso dá um resultado positivo, certo? Então, é 1 mais alguma coisa. A permissividade é aumentada em relação ao valor do vácuo, digamos assim. Permissividade relativa. Passou da ressonância, o que acontece? Ômega é maior, isso aqui é negativo. Esse número é menor que 1 em geral, dá um número inferior a 1. A permissividade é menor do que a do vácuo. Essa é a chamada região de dispersão anômala, certo? Por exemplo, fibras ópticas, né? Para você guiar a luz, você pega um pedaço de vidro cilíndrico e joga a luz
ela não vai sair, porque o índice de refração do lado externo, que é o epsilon, é menor que o do lado interno, não é isso? Você consegue ter reflexão total e transmitir essa luz numa fibra óptica, né? Só que em raio-x, certo? Quando você passa lá de frequência muito alta, passa de todas as ressonâncias possíveis que você imaginar do material, né? O que acontece? O epsilon se torna, você está mais longe de todas as ressonâncias, se torna o quê? Menor do que 1. Então, para guiar raio-x, você faz o oposto, você bota ar e vidro lá de fora, ao contrário. O pessoal desenvolve lentes de raio-x fazendo isso, bota ar no meio e faz uma camisa de vidro lá de fora. Então, o raio-x passa pelo ar, reflexão total, porque o vidro tem essa refração maior do que aliás, menor do que o do ar ou vácuo, né? Nem ar, vácuo, né? Está no espalhado, tá certo? Vácuo e vidro, ao contrário. Então, isso é verdade, tá certo? Isso não é brincadeira, né? Esse modelo simples explica essas coisas, né? Certo? Bom, existe também uma aproximação, tá certo? Que é a chamada aproximação lorentziana, para frequências próximas à frequência de ressonância. A gente pode aproximar essa função, certo? Ela tem eu não vou especular muito sobre como chegar nisso, vocês devem ter lá para vocês fazerem isso, certo? Mas só para mostrar que, só para ficar um pouquinho mais claro aqui, tá certo? Tanto na aproximação como na aproximação, o epsilon sempre vai ter uma parte real e uma parte imaginária. E a parte imaginária é sempre negativa. Quer dizer, para esse tipo de material, né? Certo? Tem um significado. Esse epsilon do Arling é positivo, quer dizer, a parte imaginária do epsilon é sempre negativa. Aqui está a forma, né, dessa função, já vou comentar, tá certo? E aqui está a parte imaginária, que é o número que está lá, né, menos esse valor aqui, tá certo? Essa função tem um máximo na frequência de ressonância, e seu valor cai à metade se você desviar a frequência desse valor para cada lado, no espectro de frequência. Certo? Essa é a parte imaginária, né? A parte real, por outro lado, na ressonância, ela vale 1. Ou seja, a permissividade relativa num ponto de ressonância de um gás ou de qualquer coisa, se só tivesse aquela ressonância, mais nenhuma outra, a permissividade é como se fosse a do vácuo, né? Se você passa para o lado esquerdo, antes da frequência de ressonância, ela é maior, é a dispersão normal, passou para o lado direito, ela fica menor, certo? Esse número fica negativo aqui o sinal, né? Então, essas funções, tá certo? Tem esse comportamento aqui, mais ou menos. A permissividade, né, relativa antes da ressonância, que está acontecendo aqui, mais ou menos, tá certo? É aumentada, depois é diminuída. Essa região que não é tradicional, a gente não observa nenhum material na região visível, etc. Só quando você vai lá para raio-x, que em certos materiais isso acontece, né? Porque tem mais ressonâncias, como a gente vai discutir no próximo capítulo, vai ter várias ressonâncias no material, né? Mas, então, essa região de dispersão anômala, né? Que caracteriza o quê? A velocidade de fase é maior que a velocidade da luz, por exemplo. Tem umas coisas malucas que acontecem aqui, tá certo? Nessa região, né? Então, e depois a gente discute isso, as implicações disso. Mas a dispersão tradicional é quando o epsilon é sempre maior do que 1, que é essa aqui, certo? O que mais? Na ressonância, né, a parte imaginária, que a gente vai ver na próxima aula, que tem a ver com perdas, é máxima, certo? Essa largura aqui vale gama. A incerteza desse negócio aqui é gama. Quanto menor for as perdas, mais fino vai ser essa linha de absorção. Se vocês prestarem bem atenção, isso, no fundo, é a descrição das linhas de absorção atômicas que a gente vê nos espectros, né, de linhas, que a gente vê aquelas linhas de absorção de lâmpada de mercúrio, lâmpada etc. São essas linhas, são essas coisinhas aqui, essas que têm essa largura gama, certo? E tem a frequência de ressonância, né? São as regiões de absorção, né, do infravermelho, do visível, né, do ultravioleta, que tem nos átomos, moléculas e agregados e complexos, tá certo? Bom, então a gente vai parar por aqui hoje, né? A gente vai continuar essa função permissividade, vai generalizar um pouco mais e vai interpretar várias propriedades, tá certo? De materiais baseados nessa função permissividade, né?
Inclusive metais pode ser explicado por essa função que a gente vai analisar, tá? Ainda mais, tá bom? Vamos parar por aqui hoje, né? Alguma dúvida? Eu sempre pergunto, porque não tem dúvida quer dizer que realmente está fluindo muito bem, tá certo? Não vou ter dificuldade em cobrar na prova, né? Eu vou persistir um pouco para começar a ter dúvida. Certo, tá bom. Então tem uma ata aqui para vocês, tá certo? A gente termina aqui.